Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui fazendo o podcast para o trabalho da professora Márcia, de estudo das mudanças climáticas globais do ponto de vista da cidadania. Nós somos alunos do ano de 2021. Aqui conosco estão eu, Letícia Souza, graduanda do ano de 2017, Guilherme Fernandes, graduando do ano de 2018. E a Débora, graduanda do ano de 2019. A intenção do nosso podcast é trazer um olhar um pouco mais de conhecimento e uma abordagem mais científica sobre o tema, para que as pessoas entendam o motivo de existir as mudanças climáticas, como que elas vieram, se a gente tem como diminuir o problema causado por elas, e se a gente tem como entender cada dia mais para que possamos, enquanto comunidade, fazer mudanças específicas. Eu vou dar um tempinho aqui para que cada um se apresente, de modo a falar o que gosta, qual é a intenção de ter feito essa matéria. Então, começando aqui pelo Gui. Bom, primeiramente, meu nome é Guilherme Fernandes, e com o que diz respeito a por que eu quis fazer essa matéria, tem a ver principalmente com o fato de que eu sinto que mudanças climáticas são algo que não é tratado como uma emergência, como deveria ser. E eu também hoje sou um divulgador científico. Eu trabalho como monitor bolsista num projeto da USP chamado Projeto Cecília, que é um projeto de ensino e divulgação de ciências para alunos de escolas públicas. E como divulgador eu vejo que eu sinto que as ciências atmosféricas são uma área que não tem tanta força como outras, por exemplo, a astronomia. Então, isso aqui é uma oportunidade muito grande de eu aprender mais sobre mudanças climáticas e também divulgar isso para mais pessoas. Muito bom. E você, Débora? Bom, meu nome é Débora Pacheco, eu entrei na meteorologia em 2019, como já havia dito, e como o Guilherme disse, eu acho que, na verdade, foi muito para conhecimento meu e conseguir passar isso para as pessoas de uma forma mais clara, mais fácil de entendimento, porque muitas vezes esse assunto é tratado de um modo com uma linguagem tão difícil, né, das pessoas entenderem, tem tanto termo científico que as pessoas do nosso dia a dia não entendem, que eu acho importante a gente ter discussões, que é o que a professora passa para a gente, né, discussões, assuntos novos sobre isso, coisas que estão acontecendo no dia a dia que a gente às vezes não sabe. E isso é muito importante para a gente passar para as pessoas que estão no nosso redor, que não tem esse acesso tão fácil a esse tipo de estudo, a esse tipo de assunto. E eu acho muito importante a gente conseguir levar isso para todos. Também concordo. Eu sou a Letícia Souza, como eu já havia dito. Eu comecei a graduação de meteorologia no ano de 2017. A intenção de fazer essa matéria é muito porque eu me desvinculei um pouco do mundo acadêmico e fiquei um pouco mais no mundo corporativo, porque desde sempre eu amo o mundo corporativo. Então, eu acho que as mudanças climáticas, elas integram todos os setores econômicos, sociais, corporativos, qualquer um outro, e todas as pessoas precisam e necessitam entender um pouco mais sobre o tema para que a gente tome ações necessárias para a mudança, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que um ponto que eu deixei passar é que o nome do nosso podcast é Sente o Clima, e um tema bem legal para o que a gente está falando. E o tema desse primeiro episódio é Meio Ambiente, Atmosfera e Mudanças Climáticas. Vai ser um apanhado geral e bem bom, assim, para a gente entender mais o tema. Para começar, eu gostaria que a Débora, ela explicasse um pouco sobre o que é o efeito estufa na linguagem mais simples possível e do modo que ela se sentir à vontade, para que os nossos ouvintes consigam entender melhor.
que é o efeito estufa? Bom, efeito estufa, muita gente confunde às vezes com aquecimento global, né? Então é bom a gente ter isso em mente, que são coisas diferentes. Efeito estufa é um processo natural que acontece, que é o jeito que a Terra tem de se manter aquecida. Calor entra através de radiação solar, né, na Terra, e com os gases de efeito estufa, ou gases naturais, né, e os gases presentes na atmosfera, eles retêm esse calor, tem uma interação entre essa radiação e esses gases, faz com que retenha o calor dessa radiação que entra. Uma parte dessa radiação nem chega na Terra, né? 30% nem chega na Terra, mas 70% dessa radiação é absorvida, tem uma interação e é emitida por esses gases e fica dentro da atmosfera, mantendo nossa temperatura em média 15 graus. O Guilherme quer falar alguma coisa? Pode falar, Gui. Quando se fala em efeito estufa, muitas pessoas ouvem e pensam que é uma coisa negativa. Mas não, o efeito estufa é algo que mantém a temperatura da superfície da Terra estável e num patamar que é confortável para os seres vivos. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria extremamente quente ao longo do dia e extremamente fria durante a noite, o que tornaria a vida na Terra impossível. Ótimo ponto, isso é verdade. Gui, para falar um pouquinho sobre, já que a gente falou um pouquinho sobre efeito estufa, eu gostaria que você tentasse relacionar um pouco com o tema de tempo e clima. Já que nós somos alunos de meteorologia, acho que no primeiro dia, nos primeiros minutos, a gente já tenta aprender o que é e os professores já querem ensinar isso para a gente. Então, fala um pouquinho para a gente o que é o tempo e o clima. Sim, é muito. Porque isso é importante, né? Já que a gente vai falar sobre mudanças climáticas. Sim, é muito comum pessoas mais leigas falarem, como é que tá o clima? Mas tem uma diferença muito importante entre os termos tempo e clima, porque tempo são as condições meteorológicas atuais, então a temperatura, a umidade, se está chovendo, são as condições num determinado momento de tempo. E o clima é uma média histórica dos padrões climáticos de uma determinada região. Então a gente tem, por exemplo, os climas tropical, clima temperado, clima polar, que não são coisas mutáveis, ou será que são? Tá aí o questionamento, não é mesmo? Bem legal de falar sobre isso, até porque quando a gente entra na meteorologia, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende, porque realmente a gente entra com a cabeça achando que, tempo, clima, né, quase a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, mas requer um tempo para você descobrir como é que aquele clima funciona naquele determinado local, né? Que em média 30 anos, se eu não estou enganada. Isso. Sim. E daí, já que o Gui ele mencionou aí o que era o tempo e o clima, agora que vocês sabem um pouquinho sobre o que é isso, para introduzir o conceito de mudanças climáticas, é muito importante a gente falar um pouco das revoluções industriais, né? Só para dar um resumo bem breve mesmo, para entrar mais em discussão do que em teoria, a Revolução Industrial começou basicamente lá na zona da Europa, lá entre os séculos XVIII e os XIX, muito por conta ali das mudanças econômicas e sociais que aquele lugar estava sofrendo, né? A gente sabe que isso depois passou para o Brasil e que isso vem até os dias de hoje. Então, se a gente fala do século XVIII e século XIX, passou mais do que 30 anos, passaram-se vários 30 anos, né? Então, falando um pouco disso, né, e sobre essas revoluções, a gente consegue entender, então, o quanto de mudanças a gente teve desde lá até agora, e a gente consegue perceber também que essa mudança ela sempre ocorreu ali em vista de governos e empresas,
Só que ali as pessoas simplesmente estavam preocupadas em receber o seu salário, sobreviver, mas hoje, já no século XXI, a gente, além de se preocupar em ter que sobreviver, a gente também precisa se preocupar com outras fases da vida, que é também sobreviver dentro do tópico que a gente está hoje, né? De mudanças climáticas, aquecimento da atmosfera. Dado isso, eu gostaria que o Gui falasse um pouco sobre qual é a diferença principal, assim, bem resumida, que a gente pode ter de aquecimento global e de mudanças climáticas. Sim, bom, primeiramente eu queria dizer que eu não gosto muito do termo aquecimento global, porque eu sinto que ele leva a uma quase que uma desinformação, porque muitas pessoas pensam, quando vem uma onda de frio, você está aquecendo o planeta, como é que está fazendo esse frio todo? O que está aquecendo na realidade é a temperatura média global. E por isso se usa muito o termo mudanças climáticas, porque não está só esquentando. Os climas de várias regiões do planeta estão mudando, os eventos extremos estão se tornando mais frequentes, e isso está causando muitos desequilíbrios também na biosfera. Exatamente. Quer complementar com alguma coisa, Débora? Não, exatamente, foi perfeito. Realmente é um termo que a gente usa muito ainda, que eu acho que tem que ter essa clareza, né? Tem que ter essa clareza no que realmente é, né? O aquecimento da média global, que causa desequilíbrios gravíssimos no mar, no solo, na temperatura, nos sistemas atmosféricos. Então, assim, qualquer mudança de... A pessoa fala, mas 1 grau? O que é 1 grau? Não, 1 grau causa efeitos absurdos, assim, dentro de um ecossistema. Então, a gente vai se aprofundar nisso, óbvio, mais para frente, mas é importante deixar isso claro que 1 grau, 2 graus são... É uma mudança muito grave para pensando em ecossistema, animais marinhos, animais marinhos, até para o próprio ser humano, que vai sentir muito essas mudanças em em várias partes da vida, né? Tipo, na economia, na alimentação, muitas coisas vão ser prejudicadas por isso. Quando você fala de mudanças climáticas, você toca no ponto dos seres humanos. A gente sabe que o ponto que a gente está hoje, ele é muito causado por conta das emissões antrópicas dos próprios seres humanos. Isso, como eu já disse, tem bastante influência da Revolução Industrial, até porque as coisas vão se revolucionando a cada tempo. E falando já em 2021, a gente vive na era mais tecnológica de todas, né? Então, pode ser que alguns instrumentos ou máquinas que os seres humanos costumavam usar tenham tido algum tipo de melhoria, mas será que para o planeta ele também teve esse tipo de melhoria? E será que todo mundo está pensando nisso? Então, as emissões, quando a gente fala de emissões antrópicas, a gente está falando de uma emissão causada diretamente pelo homem. Então, a gente pode citar aí essas emissões que a gente costuma ver nas indústrias, às vezes emitido algum tipo de gás via atmosfera, principalmente os carros que a gente costuma utilizar, e nos ônibus também, então caminhões. Para quem vive no Brasil, nós nos lembramos bem da época em que os caminhoneiros pararam, né, de transitar na cidade de São Paulo, no estado em si, e teve bastante diminuição da emissão, né, de carbono na atmosfera, e isso teve, mesmo que por um período pequeno, mas teve bastante impacto positivo na baixa emissão de carbono, e se a gente tivesse feito isso por um longo tempo, nós teríamos conseguido, talvez, melhorar aí, né, esse quesito da mudança climática num tópico micro, né? Mas, assim, será que daria para a gente deixar os caminhões parados para sempre? Aí entra de novo naquela questão econômica e social, né? Pode falar, Gui. E assim,
As fontes que são mais conhecidas de emissões antrópicas de gases do efeito estufa são as queima de combustíveis fósseis, principalmente derivados de petróleo, e as indústrias, mas também tem algumas fontes que não se fala tanto, como, por exemplo, a agropecuária, Verdade. a produção de arroz. Eu sei que libera uma quantidade muito grande de metano, que é um gás, inclusive, mais potente do que o famoso dióxido de carbono. A decomposição de resíduos orgânicos também em lixões também libera bastante metano. Então, assim, é um tema muito abrangente, é algo que muito complexo, até difícil de estudar, porque são muitas fontes diferentes e são coisas que são essenciais para, hoje em dia, são essenciais para construção, para produção de alimentos, para meios de transporte. Então é muito difícil de estudar como conter esse avanço das mudanças climáticas. E isso é uma questão muito louca, assim, porque pensando aí no que o Gui falou, coisas pequenas. Às vezes a gente está carregando o nosso celular e a gente não entende que a gente está causando algum tipo de emissão. Mas aí você vai pensar, mas como assim eu emito algum tipo de gás ou, sabe, que vai prejudicar as mudanças climáticas? Porque a energia que está embutida no meu carregador, que faz, né, passa ali pela transmissão de energia e tal, tem uma coisa muito grande por trás para me trazer simplesmente uma energia para fazer a carga no meu celular. Então, a gente sabe aí que tem as hidrelétricas, mas também tem as termoelétricas. Então, a gente está vivendo num ano de crise energética muito grande, onde a energia foi às alturas, e muito disso se deve por conta das termoelétricas. Então, aí entra num limbo muito grande, porque assim, cara, eu preciso carregar meu celular, né? Então, a gente, às vezes, fica pensando muito em coisas pequenas, a gente acaba ficando até desanimado, né? Então, nós temos que pensar em coisas assim, quanto comunidade, que a gente pode fazer, né? Então, falando em energia, já que eu toquei no assunto, tem oportunidades ali no setor de energético, falando em eólica, em solar, a gente sabe que é um pouco mais caro, mas enquanto governos, que são, né, grandes entidades, poderiam pensar um pouco mais nessas questões aí para tentar diminuir um pouco as emissões que causam essas mudanças climáticas. E como a gente já tinha falado, né, a gente não vai sentir o que eu estou emitindo hoje, ou as empresas, ou os governos, gerindo ou não bem, né, essa questão, eu não vou sentir agora, em 2022, por exemplo, eu vou sentir daqui 30 anos, 50 anos. Então, muito dos relatórios científicos que a gente consegue ler, e tem uma base enorme, assim, de cientistas, né, que fazem esse relatório, a maioria deles é sempre pontos ali relacionados para 2050. Quando eu estava com 10 anos, sei lá, em 2010, 2005, para mim tanto, sabe, eu não tinha aquele pensamento, até porque eu era criança, mas olha, hoje a gente está em 2020, daqui 30 anos já é 2050, em 2050 eu vou ter 50 anos. Então, é uma coisa que ela está longe, mas ao mesmo tempo está perto, porque eu estou fazendo isso agora, sabe? Exatamente. Muito bem, Letícia. O impacto que a gente sente agora é econômico, né? Inicialmente é econômico, porque a gente vê uma grande desigualdade social nesse meio todo, nessa grande sede de quero produzir, só que eu simplesmente preciso emitir. Ninguém está pensando no futuro. Ninguém está pensando, olha, tudo que eu vou fazer agora, eu quero tirar o maior número de impactos, quero gerar o menor número de impactos, menor quantidade de impactos, para conseguir entregar isso da melhor maneira possível e conseguir produzir sem degradar. Eu acho que muitas indústrias, na verdade, a grande maioria, infelizmente, não está pensando nisso. E uma coisa que eu queria entrar
também era na questão de queimadas, porque a gente falando de mudanças climáticas e não falar de queimadas é muito difícil, porque uma coisa puxa a outra e infelizmente ano passado e esse ano a gente teve uma grande quantidade de queimadas no nosso país que fez com que mudasse muito o comportamento da biodiversidade em alguns lugares. E isso trouxe assim até uma reflexão um pouco mais profunda sobre esse assunto, porque há mudanças no solo, na água, alimentação dos animais, espécies sendo extintas, espécies sofrendo com canibalismo, que a gente viu porque falta chuva em alguns locais e houve isso no Mato Grosso do Sul, se eu não estou enganada, e tiveram que fazer retirada de algumas espécies para não acabar com a espécie naquele local. Então, assim, entrar em queimadas, entrar nessa parte econômica é bem importante para que a gente fale desse assunto de modo geral mesmo, que a gente tem que abranger muito, porque ele é abrangente, não tem o que fazer. Sim, o problema das queimadas é que causam dois problemas paralelos. Primeiro, libera uma quantidade muito grande de carbono na atmosfera, e segundo, de árvores que fazem uma certa filtragem, né, através da fotossíntese. E liberando mais carbono na atmosfera, você acaba tornando queimadas ainda mais propensas a acontecerem de novo. Esse é um fenômeno também conhecido como retroalimentação. No caso, essa é uma retroalimentação positiva que, quando esse fenômeno acontece, no caso das queimadas, ele faz com que as queimadas se tornem ainda mais propensas a acontecer, e isso vai se tornando cada vez mais potente. Concordo. Você falando isso até me veio aqui o pensamento, né? Então, agora a gente está tendo casos, né, de queimadas, mas se você olha para um ponto um pouco maior, a gente consegue enxergar que as mudanças climáticas elas impactam não só o lugar onde a gente vive, porque aqui no Brasil a gente consegue ver um pouco mais a questão da queimada. Hoje conseguimos ver também a questão da crise energética por conta da crise hídrica, mas a longo prazo, e a gente já consegue ver isso, em alguns países existe muita enchente, não é uma coisa normal, tá fora do normal, chega até a ser uma anomalia, né? Temos alguns lugares que tem seca extrema, então quando a gente fala de um período maior, podemos falar até de desertificação, alguns rios, né, deixaram ou podem deixar de existir, então é um assunto muito sério. Quando a Deb também falou um pouco sobre os animais, né, ali na questão da queimada, me veio na mente também uma notícia que eu tinha lido, que as mudanças climáticas elas acabam impactando ali a questão dos corais, ou seja, um animal assim que fica parado, sabe? Claro que ele tem, né, a movimentação natural dele, mas assim, ele não faz mal para ninguém, ele só está vivendo ali, inclusive serve de alimento e abrigo para os peixes. 2, 3 graus para ele faz muita diferença, né? Então a gente vê ali a questão dos corais na Austrália. Então é uma coisa muito séria, assim, que a gente deve realmente olhar com seriedade e pensar no dia a dia se as coisas que a gente tá fazendo, se cabe ou não, sabe? Será que eu posso mudar? Preciso mudar de celular todo ano, só porque surgiu um celular novo, por exemplo? Pode me complementar, Gui. Não, eu só queria dizer que no mundo que a gente vive hoje, né, com tantos problemas, a pandemia que ainda não acabou, a crise econômica, né, tantas pessoas no Brasil, por exemplo, com insegurança alimentar, às vezes é difícil ver mudanças climáticas ou até outros problemas ambientais como uma prioridade, mas também tem que ser tratado como emergência, eu diria, porque
com o avanço das mudanças climáticas, acaba se tornando, as consequências acabam formando um efeito dominó. E uma consequência leva a outra, a gente poderia ficar aqui horas listando todas, mas se as mudanças climáticas avançarem demais, literalmente todo ecossistema é destruído. E a gente pode literalmente enfrentar um evento de extinção em massa. Isso me lembra também. Está muito vívido na gente ainda a questão da pandemia. Então, a gente já viu que, pelo fato de uma doença e de um vírus existir, ele causou muita desgraça, mais insegurança alimentar do que já tinha. Agora, imagina isso aliado às mudanças climáticas, porque o aumento de 2, 3 graus começa a aumentar o número, por exemplo, de pernilongos, que eu detesto, né? Mas eles trazem doenças, tem outros bichos também que podem ser, sei lá, podem ter um lado positivo de aumentar a produção deles por conta da temperatura. Então, eles podem causar mais doenças ainda. Então, a insegurança alimentar cada vez vai aumentar. Não tem dinheiro que salve, sabe, essas pessoas, principalmente as que estão em vulnerabilidade, porque, inclusive, no relatório do IPCC lá, estava mostrando que alguns países ricos, eles simplesmente não querem ajudar os países mais pobres. E aí, de novo, a gente vai entrar em conceitos sociais e econômicos, mas as pessoas que têm menos recursos financeiros, elas sempre vão ficar abaixo, sabe? Vão ficar cada vez mais pobres, cada vez mais vulneráveis, e assim, não tem como ajudar todo mundo. E aí, de novo, a gente já viu no caso da pandemia, quem tem mais fica com mais e quem tem menos cada vez fica com menos. E entra na questão de informação também, né? Porque muitas vezes quem tem uma condição financeira pior não tem tanto acesso à informação, não consegue, a informação não chega a ela por meios que a gente consegue hoje tranquilamente, que é a internet, que é podcasts, que é uma sala de aula, a gente não consegue muitas vezes passar para essas pessoas porque elas não têm esse acesso. E isso me incomoda muito, porque na minha cabeça a única forma disso mudar é informando, é educando, desde sempre. Mas é difícil porque nessa época que estamos vivendo de pandemia, a desigualdade aumentou tanto que ainda é mais difícil levar essa informação para essas pessoas. Então, quando a gente às vezes entra nesse assunto, tenta passar um pouquinho do nosso conhecimento, ainda é muito pouco, porque é difícil chegar. Né? Isso tinha que ser um processo um pouco mais intenso, assim, dos governos, né? De toda a população, em ter que difundir educação, difundir informação de verdade, informação relevante, porque ultimamente a gente está passando por um período bem complicado, que é muita informação divergente, mas também muita informação errada. Então, chega nesse patamar de preocupação de falar, nossa, gente, vocês estão falando besteira. Muita gente vai falar, vocês estão falando besteira, imagina, tem X cientistas que acham que isso não é verdade. Mas, assim, o estudo dele é relevante, né? A gente tem que levar em consideração tudo isso. E tem que levar em consideração que levar informação de verdade, com fontes seguras, com estudos de verdade, com estudos aprofundados no assunto, sérios, é algo que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Essa questão da educação é super séria, e hoje é dia 23 de outubro, casou super, porque dia 15/10 foi dia do professor, e a gente vê que realmente é fundamental a questão do professor, principalmente na primeira infância, e vários estudos dizem, tanto quando você olha para a psicologia financeira, tanto quanto você olha para a psicologia mental mesmo, tudo que a gente é hoje aconteceu ou acontece por conta da nossa primeira infância, que vai ali do 0 até os 5 anos. Então, imagina que uma criança hoje, ou que há 30, 50, 60 anos atrás, aprendeu um pouco sobre, que não estava tão amplo, né, a questão das mudanças climáticas, mas, pô, na hora que você vai
Desliga a luz, por exemplo, antes de sair do quarto, se você não vai ficar no mesmo lugar. Tenha um cuidado maior com o planeta, com as árvores, plante. Acredito que a gente estaria numa situação bem melhor. Então, dá para ver que os professores são realmente muito importantes. Outro ponto também que a Deb falou que eu achei muito interessante existem pessoas que acreditam que as mudanças climáticas não existem e que não tem fundamentos para isso, mas nós vemos aí o relatório IPCC, um relatório imenso, existem outros tipos de relatório, e isso entra muito na questão do negacionismo, né? E acho até bom pontuar que nós estamos no nosso primeiro episódio e o nosso próximo episódio, se eu não me engano, é o segundo, o Gui pode me confirmar aí para mim? Na verdade, é o terceiro episódio. Nós vamos falar sobre negacionismo, então fiquem de olho aí no nosso podcast, que no terceiro episódio vai ter muita coisa boa. Gui? E voltando nessa questão da informação, quem trabalha com ciência, principalmente com divulgação de ciência, sabe o quão difícil muitas vezes é traduzir o conteúdo da academia para uma linguagem que pessoas mais leigas entendam. E isso, para mim, é um dos fatores pelos quais as ciências atmosféricas não tem muita divulgação. Mas eu sinto que a gente está chegando, talvez, num momento onde isso mude, onde se torne, principalmente quando se diz respeito a questões ambientais, eu acho que a divulgação pode melhorar, também por causa de pessoas como a Greta Thunberg, né, que traz bastante barulho para a causa ambiental. Recentemente a gente teve o Prêmio Nobel da Física 2021, que dentre as 3 pessoas que ganharam, 2 ganharam por desenvolvimento de modelos climáticos e principalmente modelos que comprovam a influência das emissões antrópicas de gases de efeito estufa e como elas causam as mudanças climáticas. Ciência é tudo, né, gente? Oh. Bom, a gente já está chegando no final do nosso podcast, nós já estamos em praticamente 30 minutos aqui já. Então, só para fechar com chave de ouro, eu queria informar vocês que no episódio 2, o grande tema vai ser mudanças climáticas, causas e consequências. E para saber um pouco mais sobre isso, tem um ponto que é bastante importante, a gente já falou um pouco aqui, mas tentar resumir, trazer um pouco mais, né, de informação sobre o tema. Por que é importante levar esse tema a sério, de mudanças climáticas e o perigo deles para, assim, enquanto sociedade? Por que é importante a gente, Gui e Deb, por que vocês acham que é importante a gente levar esse tema super a sério, já para trazer um gancho aí com o próximo episódio? Bom, eu não vou dar muito spoiler das coisas que a gente vai falar no próximo episódio, mas o que eu posso adiantar é a quantidade de consequências dos efeitos das mudanças climáticas são, no mínimo, catastróficas. São muitas consequências e que vão impactar o mundo inteiro. Exato, Gui. Eu acho que o mais importante é a gente pensar que se a gente tem conhecimento e a gente consegue mudar o que vem pela frente, pelo menos no nosso meio, se cada um mudar um pouco do nosso meio, do seu meio, né? A gente consegue fazer uma diferença importante. E eu acho que a gente levar informação para as pessoas para saber o que vai vir pela frente, o que vai acontecer se a gente não começar agora, é importante para que a ação comece já, porque isso vai impactar todos os setores e o planeta, como o Gui já falou. Faço do Gui e da Deb as minhas próprias palavras e gostaria de agradecer a todos aí por estarem conosco até o presente momento. E nos vemos agora no segundo episódio de Mudanças Climáticas, Causas e Consequências. Não percam, pois vai ter muita coisa interessante para vocês se informarem. E é isso. Sente o clima e até logo. Até, gente! Tchau!